Boa noite. Você que está assistindo e prestando culto conosco, de todos os lugares, eu quero chamar a mensagem de hoje de não assista os cultos. Não assista aos cultos. Eu tenho entendido que tudo que tem sido feito para roubar os verdadeiros de Deus. Se possível, até os eleitos seriam enganados ou serão enganados. E quando a adoração ao Senhor se torna algo banal, se torna segundo plano, se torna algo de hobby, ou simplesmente você se torna um espectador, as coisas não saem mais como elas deveriam sair. A adoração verdadeira não sobe. E eu quero falar com você hoje muito sério, a respeito de um assunto muito sério, de como nós temos entregado a nossa adoração nesses últimos dias. Os anúncios de TV, as propagandas estão preparando o povo para algo novo. E eles têm dito nos comerciais: o mundo mudou e agora você precisa se reinventar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Passarão os céus e a terra, mudarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. A palavra de Deus não mudou, o nosso Deus não mudou, e por isso aqueles que estão nele se tornam e começam a se tornar imutáveis como ele. Não mudam na sua forma de adorar, e sim, estão progredindo e melhorando cada vez mais. Por isso eu te convido agora a se sentar onde você estiver e observar a palavra junto conosco, em nome de Jesus. Obrigado aos levitas. Eu vou pedir para ficar sozinho aqui, depois vocês vêm. Eu quero falar com você e conversar com você de uma forma mais de estudo, de entendimento, para que você desfrute e para que você possa tornar a sua adoração uma adoração mais agradável ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos e pastores. Quem tem que assistir o culto não somos nós. Quem deve assistir o culto é Deus. Ele assiste e nós entregamos. As coisas estão sendo mudadas. As pessoas estão assistindo um culto ao invés de entregar um culto. Ou seja, elas estão esperando um Deus pocket vir até elas para servi-las, ao invés de servi-lo. Cada vez mais a adoração tem se tornado, e os cultos têm se tornado algo muito distante daquilo que Deus deseja receber. Eu estava saindo um dia de uma reunião e uma irmã chegou em mim e falou: bispo, me perdoa. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu dormi durante o culto. Eu pensei, não falei para ela na hora, mas pensei: ela tem que pedir perdão, é para Deus, não é meu culto. E depois ela falou: eu dormi porque eu coloquei as crianças para brincar. Primeiro erro. Porque se você mostra para suas crianças que a hora do culto é uma hora de brincadeira, quando elas levarem Deus na brincadeira, não adianta você pedir a Deus que resolva rápido a situação. Segundo erro. Aí eu deitei na minha cama para assistir o culto. Se você assiste o culto deitado porque você tem algum problema, até dá para entender. Mas se você deita para assistir o culto como você assiste um filme, quando você precisar de ajuda, a hora é o filme, não a Deus. Mas graças a Deus você tem saúde para se colocar de pé na presença de Deus, amém? E depois ela falou: e então eu dormi. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quem deve assistir o culto é o próprio Deus, porque o culto é dele. Dele, por ele e para ele. Nós devemos entregar o culto, prestar o culto. A palavra culto quer dizer prestar homenagem a. Nós não devemos receber o culto, é ele que deve receber. Detalhe, ele vai observar, vai assistir o culto, vai assistir e vai procurar quem realmente está dando um culto agradável a ele. E ele vai decidir qual ele recebe e qual ele não recebe.
Então, Senhor, das nossas vidas, nós queremos que o Senhor receba o culto, assista o culto e ame o nosso culto, porque nós estamos muito preocupados com que aquele que é digno do culto receba e se agrade disso. Segundo, nós precisamos entender como nós devemos realmente entregar o culto a Deus. Você não deve assistir os cultos, querido. Se você estiver assistindo os cultos porque você não tem outra condição, está numa maca de hospital, de repente impossibilitado, ok, o Senhor vai te entender. Mas se você tem condições e simplesmente não ama a Deus, não tem respeito por Deus, não tem reverência, porque reverência não é você só orar de joelho, mas é você entender e dar valor naquilo que Deus está te dando, a oportunidade de o adorar, porque a palavra de Deus diz que até a vontade de adorar vem dele. Ou seja, se nem vontade de adorá-lo como ele deseja você tem mais, isso quer dizer que você não tem mais nenhuma conexão, e é importante que você se arrependa. Outro dia também, um cara me mandou uma mensagem e disse: bispo, o culto foi bênção, hein? Muito legal. Não deu para assistir inteiro, mas foi muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Vamos falar sério essa noite? Vamos falar bem sério sobre arrependimento na forma de adorar? Em tão pouco tempo, o mundo já tem que se arrepender na forma de adorar. Se você estivesse em uma reunião presencial, você não participaria da reunião inteira? Mas infelizmente, você não tem preparado o ambiente da adoração. E isso faz toda a diferença. Porque quando a sua casa e os seus filhos são ensinados, a sua esposa, a se preparar para a adoração, a palavra de Deus diz que ele vem. A palavra de Deus diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. E a presença de Deus mudou tudo e trouxe prosperidade por completo. Um dia, eu precisei parar, pedir para os pastores fazerem um culto, entregarem um culto. E eu fui para minha casa para estar com os meus filhos e ensiná-los como prestarem o culto. Então, quando dá mais ou menos 3, 4 horas antes da reunião, eles começam a se arrumar, eles tomam banho, eles colocam a melhor roupa, eles separam suas ofertas e eles esperam o início. Eles adoram, eles se manifestam, eles fazem barulho, eles respondem, porque eles sabem que Deus é atemporal e é onipresente. Por que eu ensinei isso para minha família? Porque eu não quero que os meus filhos percam a Deus nesses últimos dias, onde Satanás tem roubado até aqueles que verdadeiramente adoravam. Agora, é muito simples e muito fácil se perder. Olha o que a palavra de Deus diz, e eu quero começar com Tiago. Ontem nós tivemos uma reunião, aliás uma live, e nós comentamos como Tiago é, como dizem por aí no palavreado popular, sangue no zóio. Tiago, ele é extraordinário, porque ele fala da língua, e ele fala que o irmão tem que controlar a língua, ele fala que se o irmão acredita em Deus, grande coisa, o diabo também acredita, crê que treme. Ele fala do cabresto na boca dos cavalos, né? Ele fala tantas coisas e vai diretamente ao assunto. Eu gosto do jeito de Tiago, porque Tiago era papo reto. Tiago era palavra na lata. E eu quero ser assim, porque num tempo onde muitos, não todos, ok? Não todos. Mas em um tempo onde muitos estão pregando coisas gostosas para alimentar os comichões e para manter a audiência, eu não quero fazer parte desses. Eu quero fazer parte daqueles que realmente se mantiveram firme esperando Jesus voltar, porque o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Agora veja, Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele começa ignorantemente, porque quando você não tem eufemismo, nos dias de hoje você se torna ignorante. Sabe o que é eufemismo? A palavra eufemismo define um amaciamento de carne. É tipo muitos pregadores que estão na internet, amaciando a carne dos crentes que não querem mudar de vida. Amaciando a carne porque eles vão se manter na carne e sempre vão ser um bifão. Pior ainda, um bifão batido. E falam coisas que o povo gosta de ouvir. É um evangelho antropocêntrico.
Só fala o que o homem quer ouvir e o que o homem gosta, como se Deus fosse um empregado doméstico guardado no bolso. Como se Deus estivesse lá em cima, falando, olha, é verdade. Esses dias eu vi um meme na internet, aliás, eu sempre vejo esses memes, entre aspas, gospel, evangélicos, e escrito assim, Deus está liberando a sua bênção agora, receba. Sabe o que parece? Parece que Deus está no céu falando assim, pastores, e eu não falei nada, nem Facebook eu uso. Porque tá um tal de gente falar na primeira pessoa como se fosse Deus, até música estão fazendo. Tudo para amaciar o ego. Tudo pelo outro Deus, o dinheiro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O que você quer? Eu quero parafrasear Jesus a respeito de João Batista. O que vocês vieram ver? Vocês vieram nesse canal ver um caniço agitado pelo vento? A gente não é um pouquinho agitável. Ou vocês vieram ver um rei? Ora, os reis estão nos lugares ricos, nos palácios. O que você veio ver aqui? Você realmente está buscando palavras de vida eterna? Porque palavras de vida passageira, se você trocar agora o canal youtubiano, você vai achar. Palavras para você acomodar, se adaptar ao novo mundo e viver uma vida passageira, tem bastante. O problema é que Jesus estava pregando palavras de vida eterna. Muita gente correu, mas existiam alguns que ficaram aos pés dele e disseram, para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor está pregando palavras de vida eterna. O resto dos pregadores, o resto dos ensinadores, só estão falando, blá, 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 e pregando coisas passageiras, oferecendo o mundo aqui. Mas o Senhor está falando de um mundo vindouro, de algo acima, de algo além, que já traz a bênção para cá, mas que nos leva a uma vida eterna. Então eu quero que você responda primeiramente no seu coração o que você veio ver. Ok. Se você respondeu, eu quero palavra de vida eterna, eu quero a verdade, ainda que me doa, glória a Deus pela sua vida. Você tem se convertido e está se tornando um verdadeiro cristão seguidor do caminho. O caminho, a verdade e a vida. Que primeiramente é um caminho porque te mostraram esse caminho. Segundamente é a verdade porque você começa a entender que não existe outra verdade além desta. E em terceiro lugar, se torna a sua vida porque você não sabe mais sem viver. Aliás, não sabe mais viver sem esta verdade. Eu não sou o dono da verdade, mas a verdade é o meu dono, porque a verdade é um ser humano, é o Deus que se fez carne e ressuscitou e hoje voltará em breve, a qualquer momento, num piscar de olhos. Então, se você respondeu, eu quero a palavra de vida eterna, fica aqui comigo. Vamos meditar na palavra de vida eterna. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Eu quero um pastor para ler para mim bem alto, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Bem alto, em alto e bom som. Por favor. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Opa! Sejam cumpridores e não somente ouvintes. Bom, naquela época não existia televisão, muito menos internet. Também não tinha o rádio. Então as pessoas ouviam ou assistiam. Eram espectadores. Você não deve ser um espectador. Sejam aqueles que vivem a palavra, que participam, que escondem a palavra no coração, entesouram a palavra e saem correndo para viver a palavra no dia a dia. Sejam cumpridores da palavra e não somente espectadores, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, aqui Tiago está mostrando, parece que até tendo uma visão dos dias de hoje, porque falsos discursos, discursos bonitos, boa retórica, nós estamos cheios na internet. E eu não estou dizendo a respeito das pessoas que falam bonito, porque tem gente que fala bonito, mas fala a verdade.
O problema é que tem um monte de gente pregando uma mentira como se fosse uma verdade, mas tem um monte de gente pregando uma verdade como se fosse uma mentira. Então, mais uma vez, eu quero que você repita isso. Eu não devo assistir o culto. Eu devo ser o culto. Eu devo prestar o culto. Olha para o irmão que está perto de você e diga: não assista o culto. Seja o culto. Amém? Agora, quem tem que assistir o culto é Deus. Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, diz assim, por favor, pastor, leia bem alto. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Espera aí, só um minutinho. Ontem nós fizemos uma live a respeito da lojinha de Satanás, da loja do diabo. Eu quero que você assista depois. Aqui Jesus está falando a respeito disso. Eles estavam no templo, estavam ali de frente com o templo, e apesar de Deus nunca ter desejado ser adorado ou morar em um templo, Salomão, quando terminou de construir o templo, entendeu isso. Apesar de Deus sempre ter desejado morar dentro de você e tabernacular dentro de você e de mim, e sempre ter desejado que os seus seguidores entendessem esta verdade, aqui eles não estavam fazendo nem meia verdade, porque mesmo indo adorar no templo, pelo menos eles estavam se separando para fazer alguma coisa, se santificando. Mas no momento em que Jesus chega, eles já estavam barganhando, fazendo negociação. Assim como Satanás se corrompeu, eles estavam comprando e vendendo. No teu comércio te corrompestes. Vamos lá, pastor, leia. Vendiam e compravam. Também derrubou a mesa dos cambistas E as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Ou seja, a casa de Deus aqui, ela estava sendo chamada por Jesus de covil de casa de ladrões, de covil de salteadores, ou seja, aqueles que estavam negociando a adoração, estavam negociando o jeito de prestar o culto, estavam negociando a forma de prestar, já tinham até cambistas, e os cambistas eles vendem algo para gente atrasada, e vendem mais caro, ou negociam, ou barganham, ou compram de gente que vende mais barato. Aqui existia realmente um comércio, uma compra e venda. Mas a compra e venda que revoltou Jesus, a Bíblia fala que o zelo pela obra pela obra o corroía. Sabe o que corroeu Jesus aqui? Foi a comercialização da adoração. E a comercialização da adoração não é o que é fácil de dizer, como dizem por aí, pastor pregando dízimo e oferta é comercialização da adoração. Nem sempre. Pode ser também, dependendo da forma que é feita, mas nem sempre. A verdade é que aquele que não quer fazer, pega a desculpa do erro do outro para não fazer, e Deus vai te salvar individualmente, ou não. Aqui eles estavam comercializando a adoração. Eles não estavam mais adorando da forma que deveriam adorar. Estavam negociando aquilo que eles entregavam, negociando as ofertas, porque a adoração sempre foi oferta. Sempre. Mas naquela época dava carneiro. Agora não dá para dar carneiro. Claro que não dá para dar carneiro, agora você tem dinheiro. Naquela época era troca. Aí, hoje, a troca é pelo lastro. Mas aquilo valia dinheiro. Tanto que aqueles que moravam longe vendiam os seus animais bons, porque a adoração sempre foi exigida por Deus como feita da melhor maneira, com a melhor oferenda, e eles vendiam porque era muito longe, e era permitido isso pela lei, e eles chegavam na frente do templo e podiam comprar com aquele dinheiro um animal também, tão bom quanto que eles haviam comprado. O problema é que o outro Deus, o dinheiro, falava tão forte na cabeça deles, que se eles tivessem vendido um cordeiro por R$1.000,
eles achariam um de R$100, machucado, cego, e entregariam aquele. Alguns sacerdotes pegavam e, ao invés de queimar esse cordeiro, davam a volta e já colocavam em outras bancas. Ou seja, existiam ladrões e existiam receptadores, porque não existe ladrão sem receptador. Da mesma forma que hoje existem falsos profetas, porque existem falsos crentes. E todo falso profeta é criado para que seja um juízo para o falso crente, que não deu valor no pastor verdadeiro que falou a verdade para ele. Agora preste atenção. Diga, esta palavra é para mim. Porque toda palavra é para mim, seja no preventivo ou no corretivo. Amém? Porque o falso crente fica, quem devia ouvir não veio ou não está aqui. Mas aquele que é verdadeiro, entesoura a palavra no coração. Escondi a tua palavra em meu coração para que não pecasse contra ti. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Nós, pelo menos nós do Alvo, sempre ensinamos que isso aqui é só um barracão. E que a igreja somos nós. Tanto que agora, nessa pandemia, nós não temos tido tanta dificuldade em continuar adorando a Deus, porque nós sempre entendemos que isso aqui é o quarto dos filhos, não a casa de Deus. Apesar de que faz muita falta. E muita gente está com muita saudade. Mas por que nós entendemos isso? Porque a partir do momento que o véu foi rasgado, na verdade, sempre foi a vontade de Deus, a casa de Deus somos nós. Se somos nós, só existe uma maneira de fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo aqui. É negociando a adoração. É por isso que Deus está à procura, não de adoração, como o mocinho cantou na música. Ele não procura adoração. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura aqueles que não fazem da casa de Deus um covil de ladrões, que roubam o horário de dedicação a Deus, que roubam a forma de adorar, que são roubados pelas distrações, que colocam todas as coisas como mais importantes do que a adoração ao Senhor. Será que esta casa pode ser chamada casa de oração? Ou ela está mais para a casa de distração? Bata no peito e pergunte, Senhor, será que esta casa pode ser chamada casa de oração? Ou está mais para a casa de distração? Ou até de prostituição? Porque trocar Deus por outras coisas sempre foi tido na palavra de Deus como prostituição. Sabe o que é engraçado, pastores? Nesses dias que tudo está fechado, as casas de prostituição estão bem abertas. Estávamos vindo esses dias na BR e todas as casas da luz vermelha estão com a luz mais vermelha ainda. O povo não está preocupado em pegar outras doenças, mas está preocupado e com medo de adorar a Deus. As pessoas são enérgicas quando convém, mas quando elas querem se divertir ou se distrair, elas dão um jeito para fazer isso. Seja no sábado, seja no domingo, ou seja no horário de culto. Essa semana eu conversava com um querido, e ele falou para mim, eu queria muito ir para o lugar que o bispo vai, porque eu sei que vocês uma hora vão, mas eu sou muito indigno, não vou poder ir. Eu falei para ele, querido, o lugar que eu vou não é para dignos, é para posicionados. Deus não chama dignos. A salvação não é por nosso mérito, para que ninguém se glorie disso. Deus chama aqueles que se posicionam para receber aquilo que Ele deu de graça. E quando são posicionados e recebem aquilo que Ele deu de graça, continuam posicionados até que Ele venha. Continuam de pé na presença de Deus e não deitados, esperando Deus cair do céu. Porque o único Deus que caiu do céu é um falso Deus chamado Satanás. Olha para o seu irmão e fala, pesado e dura é esta palavra, mas é verdadeira e digna de atenção. Porque quem ama fala a verdade, ainda que doa. Posso continuar? Eu falo ou não falo? Então vamos. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. A velha aliança é fechada nesse livro. E olha o que Malaquias diz.
O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, leia para mim, por favor, pastor. O filho respeita o pai, e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam, como foi que te desprezamos? 7. Foi com um alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. Então Deus leva como desprezo quando a gente oferece alguma coisa impura? Ou alguma coisa mais ou menos? Então Deus leva como desprezo quando a gente oferece algo que a gente não faz com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser? Então Deus se sente desprezado quando você o deixa como hobby? Continue, pastor. Foi com o alimento impuro que vocês ofereceram no altar. E vocês ainda me perguntam, como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. Puxa vida, então Deus está falando, vocês não têm direito. Querido, Deus está dizendo para nós que nós não temos direito de profanar o altar. Que se nós somos verdadeiramente seguidores desse Cristo, nós não temos direito de profanar a adoração. E sabe o que Satanás e o anticristo vão fazer muito no final dos dias, nesses últimos dias? Profanar a adoração. E ele abriu a sua boca com blasfêmias, a Bíblia diz. Aliás, nós vamos falar muito sobre isso no próximo sábado, se nós ainda estivermos aqui na terra, a respeito das blasfêmias na TV ou nas programações que muitos crentes estão assistindo e gostando. Então Deus aqui está muito bravo, muito ofendido. Ofender, a palavra ofender é abrir uma fenda, ou seja, estão fazendo Deus sangrar, estão abrindo uma fenda em Deus, estão ofendendo a Deus. 8, leia para mim. E me ofendem também, porque pensam... E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Opa! Oferece um animal desse ou um culto desse. Oferece uma honra dessa que vocês estão oferecendo para o Ratinho Júnior. Ou para o João Dória. Veja se eles vão aceitar. Quando eles estiverem falando com vocês, virem para o lado e conversem com outras pessoas. Vejam se eles vão aceitar. Quando o governador estiver dando atenção para você ou fazendo alguma coisa por você, agradece outra pessoa. Ou quando o governador for digno de honra, ao invés de entregar alguma coisa para ele, entregue para outros. Veja se eles vão aceitar. Eu citei os governadores do Paraná, de São Paulo, só para dar um exemplo. E essa palavra é para eles também. Mas preste atenção no que ele está dizendo. Preste atenção no que Deus está dizendo aqui. Pensam que não faz mal me oferecer animais cegos, aleijados ou doentes, pois procuram oferecer um animal desses. Procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Tenho dito. Olha o que ele está dizendo. Se vocês oferecessem o tipo de adoração que vocês estão oferecendo a mim para o governador, será que ele atenderia os pedidos de vocês? Por que eu sou obrigado a atender? É Bíblia, irmão. Porque lá era como cá. Tem gente que por causa da pandemia esqueceu que faz parte de uma comunidade. E tem investido a sua adoração com bens também, falando disso também, em tudo, menos na comunidade. Dá atenção para tudo, coloca o dinheiro em tudo, menos na obra de Deus.
Tem gente que vai deixar o anticristo fazer a festa simplesmente por causa da sua negligência. É claro que eu não estou falando com você, você é um verdadeiro adorador. Estou falando com quem não está aqui. É claro que essa palavra não é para nós, ela é só para alguém que está assistindo na internet, né? Claro que não, essa palavra é para nós. Porque o Pai só corrige quem Ele ama. Eu vou ler de novo. Procurem oferecer um animal destes ao governador. Acham que ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Eu, o Senhor, tenho falado. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, aqui ele afirma, Todo-Poderoso, não sou o governador, sou mais. Estou falando com você. Os mesmos animais impuros, cegos, a mesma barganha, a mesma negociação que eles estavam tendo diante daquele templo de pedra, muita gente está tendo hoje diante do próprio Deus, com este templo. Porque está oferecendo algo mais ou menos, uma adoração destruída, uma adoração falível, uma adoração imperfeita, uma adoração sem vontade, distraída, uma adoração mesquinha, uma adoração avarenta com seus bens. Querem exigir, mas não querem participar. Mas vamos lá. Diga, esta palavra é para mim. E eu não devo assistir mais os cultos. Eu devo ser o culto e prestar o culto. O mais importante não era nem o animal que eles entregavam, mas a forma que o seu dono preparava, o significado que aquilo tinha para ele, o quanto aquilo valia para a vida dele, e exatamente assim a adoração hoje. O mais importante para Deus não é se tem um painel de LED, agora o painel de LED está no outro palco, mas não é se tem um painel de LED, ou se tem um teclado Nord, ou se tem uma música bem feita, ou se a Júcia é afinada, ou se o pastor é bonito. O mais importante é se realmente estão se preparando para isso, desejando isso, dando valor nisso. Se realmente estão se separando para isso, se realmente estão se preparando para isso. Porque tem gente se preparando para tudo, menos para adorar ao Senhor. Diga, eu preciso entender que eu não posso assistir o culto, eu tenho que ser o culto. Amém, pastor Ney? Ou está lendo o gibi? João capítulo 10, versículo 3. Olha o que ele diz. Leia para mim, pastor. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. Quando eles as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Ou seja, tudo que Deus sempre quis foi que você tivesse uma intimidade verdadeira. Tudo que Deus sempre quis foi que você realmente quisesse estar com Ele. Que você realmente se alegrasse em prestar culto a Ele. Que você não se distraísse mais. Que você realmente tivesse Ele como primeiro. Que quando Ele liberasse da sua voz, você o ouvisse. Tudo que Deus sempre quis foi que você sempre colocasse Ele em primeiro lugar e nunca negociasse isso. E como eu disse, só existe uma exceção. Olha aqui, ó, Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 24, diz assim: mas, se o lugar de adoração ficar muito longe, mais ou menos como está hoje, o lugar de adoração está mais complicado. Vamos ler? Leia, pastor. E for impossível levar até lá. Leia de novo. Mas, se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto: vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido. Mas naquela época os judeus conseguiram distorcer até isso. Vendiam por 100, mas entregavam 10.
recebiam tudo de Deus, mas entregavam o resto para Deus. Lá era como cá. Diga, eu não posso entregar para Deus aquilo que não me custa. Agora, sabe qual que é o problema de tudo? É que essa falta de expectativa, nós temos uma frase muito famosa aqui no alvo, que o Senhor me deu: a expectativa gera honra, e a honra gera milagres. Gerar expectativa para o culto. Nós geramos expectativa para tudo. Vamos levar os nossos filhos ao cinema, geramos expectativa a respeito do filme, apesar de eu não fazer isso faz muitos anos. Mas, quando é um aniversário de alguém, geramos expectativa, inclusive dos nossos filhos. Geramos expectativa para tudo e para o culto. Qual a expectativa que você gerou na sua família para esse momento agora? Ou você está dizendo, como muitos, não, fica gravado, depois eu assisto. Deixa eu terminar de assistir o filme da Sandra Bullock. Qual a expectativa que você tem gerado para o momento de adorar a Deus? Ou você tem observado se a música é a mesma? Ou no começo você estava fazendo com muita empolgação, mas agora você está se distraindo e deixando para depois. Cuidado com o deixar para depois, querido, porque talvez Deus também te deixe para depois. Marcos, no capítulo 6, versículo 1, conta a história. Leia comigo, por favor, pastor, pausadamente. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde que vem tanta sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? 3. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Ou seja, se escandalizaram olhando a humanidade de Cristo. Deixaram de dar honra e deixaram aqui, mostra, é bem claro que quando nós deixamos de honrar o momento, deixamos de honrar a Deus, nós somos impedidos, deixamos de colocar expectativa, nós somos impedidos de receber a bênção de Deus. Continue. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E olha como termina o 5, leia bem alto. Ele não pôde. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, olha para mim. Quem pode impedir Jesus de fazer alguma coisa? Quem pode impedir Jesus de fazer milagres? Quem pode impedir Jesus de te curar? Quem pode impedir Jesus de entrar na sua casa? Quem pode impedir Jesus de te salvar? Diga, eu mesmo. Olha o que está escrito aqui, leia bem alto, pastor. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Por quê? A não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Por quê? Ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Quando as pessoas deixaram de gerar a expectativa, a fé desapareceu. Essa é a meta de Satanás nos dias de hoje: dividir para enfraquecer, distrair para destruir. Porque quando você deixa de gerar a expectativa, lembra como você fazia, querido? Lembra quando você fazia? Vou trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança, amém? Lembra quando você fazia? Se você fazia, e se não faz, agora nos últimos dias, comece a fazer. Você se preparava suas ofertas. Nossa, eu não vou me apresentar a Deus de mãos vazias. Ia no guarda-roupa e a mulher falava: eu não tenho roupa. Quem lembra disso? E aí você ficava já nervoso, mas tentando manter a santidade porque a sua esposa estava atrasada. E eu descobri por que os padres não se casam: para não atrasarem para a missa. É brincadeira. E aí o que aconteceu? Nós estávamos preparados, esperando. Então seus filhos chegavam em você, a sua filhinha chegava e falava: papai, estou bonita. E o seu filho estava todo empolgado.
E você já estava nervoso com o carro ligado há meia hora, esperando sua esposa, que já havia falado que estava tudo pronto, que já estava saindo há meia hora. Mas você estava feliz porque estava indo com a sua família cultuar. E você que não tinha sua família, mas ia ao culto falando Senhor, e colocava a mão na cadeira vazia e falava, Senhor, eu quero ele aqui. Senhor, eu quero que ele se converta. Você, mulher, quantas vezes orou no banco, dizendo, Senhor, eu quero meu marido aqui, enquanto ele não vier eu vou adorar sozinha. Quantas distrações tem te roubado hoje? Quantas distrações tem roubado a verdadeira adoração de você? O que Deus vai precisar fazer para te dar um alerta? Ou você só vai adorar a Deus correndo quando você ouvir um barulho nos céus? Ele sonda os corações. E Ele sabe quem está barganhando, negociando a sua oferta ou não. Josué teve uma demonstração de expectativa muito legal. Josué no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: disse Josué também ao povo, leia bem alto. Santificai-vos, bem alto. Santificai-vos, Bem alto. porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou seja, se prepara, se separa, porque quando vocês se reunirem, quando vocês estiverem de pé na presença de Deus, Ele vai fazer maravilhas no meio de vocês. Diga, eu preciso me preparar para que Deus... Cadê os pastores? Estão morrendo? Querem ir embora também assistir de casa? Diga, eu preciso me preparar para que Deus faça maravilha no nosso meio. Parece que quanto mais chega os últimos dias, mais o povo está dormindo. Eu gosto de uma música que diz que no fim, diz assim, no fim começa o início de uma nova vida. Sabe, querido, eu creio que Deus ainda tem dado chance pela infinita bondade e misericórdia dEle, pela sua benignidade que dura para sempre. Ele tem dado muita chance. Mas as pessoas estão esquecendo do que é verdadeiramente servir a Deus, se santificar, entregar uma verdadeira adoração ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém que se diz verdadeiramente de Deus pode colocar outra coisa acima desse Deus. E deixa eu dizer para você, eu estou falando tudo isso para você, sabe por quê? Para que você verdadeiramente se coloque de pé na presença de Deus. Mas não só se coloque de pé no seu corpo, como eu quero te convidar a fazer agora, se colocar de pé, mas para que você se coloque de pé no seu coração. Mas para que você preste atenção na forma que você está tratando esse Deus. Mas para que você preste atenção no jeito que você está prestando o seu culto. E se talvez você estiver só assistindo, você verdadeiramente deixa de ser um espectador. Você tem duas opções: procurar outro canal para ouvir uma palavra bem agradável, ou tornar o seu coração e sua adoração agradável àquele que realmente deve assistir o culto. E eu disse ao Senhor nesses últimos dias: Pai, me livra de ser o pastor que prega o que o povo gosta de ouvir. Eu disse para ele: o Senhor sabe que eu não estou nem aí para nada. Eu não vim ao Senhor por nada. Davi disse a Deus: retire tudo de mim. O Senhor pode retirar o ouro, a prata, a coroa, o reino, o trono. Só não retira de mim o teu espírito. Sabe o que o Senhor diz? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem, mais ou menos. É isso? Não. É buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
A minha vontade é salvar todo mundo que eu gastei tempo ensinando. Minha vontade é manter todo mundo aquecido. E esses dias eu me peguei conversando com a minha esposa, pastores, e falando: eu não quero que eles se percam, mas se eu continuar tentando ressuscitar eles o tempo todo, eu vou perder a minha salvação. Porque isso é individual. Tem gente que parece que ouve e não liga. E sabe o que eu descobri? Que eu sou responsável somente pela minha. O meu papel foi ensinar. Eu serei cobrado se eu ensinei e vivi de verdade. Isso eu sei que eu fiz, mesmo errando. Mas eu não serei cobrado por quem desperdiçou o que recebeu. Sabe, você que deseja ser um verdadeiro cristão, você não vai ser cobrado pelo sangue daqueles que rejeitaram, se você falou a verdade, disse a verdade, viveu a verdade. Mas eles serão cobrados se você viveu dessa forma, por não ouvir, não ligar, não dar atenção, não dar o devido valor àqueles que realmente foram verdadeiros profetas. Um dia uma mulher, por causa de orgulho, saiu do nosso meio. Eu lembro dela, a gente amava eles, o casal. Ela era crente, cheia de religião. Ele era católico. E quando ele conheceu a palavra de Deus, ele deixou a religião. Ela não deixou, ela continuou religiosa. Mas ele deixou a religião. Ele começou a amar a Deus sem religião. Então Deus começou a se revelar para ele. Os seus filhos começaram a amar a Deus. Mas um dia, porque ela não deixou a sua religião e não dava valor e atenção para as verdades que falavam para ela, ela ficou ofendida porque falaram a verdade para ela. Então ela decidiu continuar andando da maneira errada com o seu lar e conseguiu arrastar a todos. A maneira errada com que ela vivia, sendo uma verdadeira autoritarista, tendo uma autoridade que não pertencia a ela, sem entregar para o marido, fez com que toda a família se desviasse dos caminhos do Senhor. Então ela tentou levar a família para esses pregadores pocket que estão à venda na internet. E no momento ela acalentou seu coração por uma paz plástica momentânea. Mas depois ela percebeu que isso não mudou. Porque uma hora o relógio toca, acorda quem quer. Eu lembro que eu participei de uma igreja que era maravilhosa para o nosso ego. Uma igreja que ensinava muitas coisas boas, mas que só ensinava as coisas boas. Na verdade, coisas boas à nossa alma, não à nossa eternidade. Eu lembro que nós saíamos parecendo o coelhinho da Duracell do culto, de tão motivados que nós estávamos. E hoje nós estamos na era coaching. E se for para participar somente de uma motivação, então é mais fácil você ir num coaching. Essa semana um querido falou: olha, um amigo meu foi numa palestra coach, gastou R$5.000 e falou que valeu a pena. Ele é rico, usa muita droga. A vida dele não mudou, ele continua usando droga, mas ele voltou com o coração motivado. E ele falou que valeu a pena gastar R$5.000, mas os crentes, muitas vezes na hora de apresentar suas ofertas, dão o resto para Deus. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de amar a Deus e de colocá-lo em primeiro plano? De colocá-lo em primeiro lugar? Por que será que para as pessoas é tão fácil fazer tudo, menos realmente orar, honrar a Deus? Porque o mundo jaz do maligno, e aquilo que você coloca para dentro, daquilo que você se alimenta mais, é que vai determinar o que você vai viver em Deus ou não. E sabe o que é mais triste? A gente vê tantas pessoas como essa que eu contei, que passaram no nosso meio, e que nós amamos a vida, amamos a família,
mas saber que nós não podemos fazer nada, porque a escolha é própria. Você pode dar uma desculpa para ficar somente sentado na sua sala. Você pode dar uma desculpa que tem medo da pandemia para adorar a Deus e não ter medo para mais nada, só para isso. Você pode dar uma desculpa para não dar resultados e colocar Deus em último lugar. Você pode enganar o pastor, você pode enganar seus irmãos, você pode enganar seu líder de célula, você pode enganar todo mundo, inclusive eu. Mas a palavra de Deus diz que Ele sonda os corações. E de verdade chegou uma época na minha vida que eu percebi que sair do culto parecendo o coelhinho da Duracell não estava mudando nada na minha vida. Não é assistir um culto onde o pastor fala que vai destravar o seu ministério, que vai realmente destravar o seu trabalho em Deus. O que destrava o seu trabalho em Deus é limpar a sua vida de uma vida podre, inútil. Não é uma palestra motivacional, coaching, de pastores que se dizem pastores, mas não tem uma ovelha. E Jesus vai dizer: eu te avisei. Mas Jesus, eu assisti todas as palestras do pastor tal. Jesus vai dizer: eu te avisei. Eu te avisei que o profeta se conhecia pelos frutos. Esse aí nem fruto tem, você seguia ele. Posso te dizer, querido, talvez se Jesus estivesse pregando nos dias de hoje, no nosso lugar, hoje é através de nós, mas se fosse pessoalmente, ele seria chamado de pregador do caos, por pregar sobre a eternidade e por não ludibriar as pessoas dizendo: esse mundo vai ser bom e vai ser maravilhoso, e por dizer: olha, não junta nada nesse mundo não, junta no outro, porque lá é que vai ser bom. Por não dar a terceira opção e não criar subterfúgios, Jesus talvez seria chamado de pregador do caos. Por falar: cautelai-vos, ele seria chamado de pregador do caos. Jesus também seria chamado de infrutífero, porque quando ele multiplicou em 12 e um ainda deu errado, Hitler ganhou multidões. Talvez Hitler seria chamado de bom e Jesus de ruim, porque os padrões do mundo atual não tem nada a ver com os padrões de Cristo, e cada vez menos vão ter. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Permanecem. E a minha oração para você que está aí na sua casa é para que você se decida por Cristo. Não precisa gostar de mim não, mas você precisa gostar daquele que me enviou. Eu sei quem é Ele, e eu não quero perder a minha pela sua. Minha salvação não está em barganha pela sua. Eu quero muito que as palavras do Senhor entrem na sua vida e você tome uma decisão verdadeira. Abandone as coisas erradas, comece a se arrepender. Principalmente você que é crente ou que se diz seguidor de Jesus, se arrependa desse nível chinfrim de culto que você tem entregado. Se arrependa de tratar Deus como um Deus empregadinha, ou como um Deus pocket, que você tira do bolso a hora que você precisa e depois guarda no bolso a hora que você não quer mais. Você que se diz cristão, se arrependa pelas ofertas de esmola que você não deu ao menino da rua, mas entregou na igreja, ao invés de entregar a melhor oferta na igreja e esmolar ao menino da rua. Deverias fazer essas coisas sem deixar as outras. Eu não falo com julgo, eu falo de verdade, com o coração esperançoso, que essa palavra possa ser multiplicada e que as pessoas que se dizem seguidores de Jesus possam deixar de assistir os cultos e começar a prestar verdadeiros cultos a Ele. Não digo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, muito interessado no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero a coroa, eu quero o prêmio,
eu quero os galardões. Eu quero uma vida em abundância também aqui. Mas eu quero primeiramente o doador de tudo isso. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Pai, eu quero orar. Eu quero orar, Senhor Deus, por esses que eram espectadores e que agora vão se converter. E não vão mais ser ouvintes da palavra ou espectadores da palavra, mas vão começar a buscar o Senhor. Eu quero orar, Senhor Deus, por aqueles que realmente querem, Senhor Deus, ter uma mudança nesses últimos dias. Para que, Senhor Deus, no fim eles comecem o início de uma nova vida. O mundo mudou sim, e vai mudar cada vez mais para pior. Mas as suas palavras não mudaram, o Senhor não mudou, Pai. E a nossa adoração deve mudar sim, mudar para melhor, ser melhorada, ser ousada, ser eficaz, eficiente, ser cheia, ser entregue, ser verdadeira, ser honrosa. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Eu ligo, Senhor Deus, na terra para que seja ligado no céu. E oro uma oração consciente, para que esses, Senhor Deus, que estão me assistindo, possam verdadeiramente voltar os seus caminhos ao Senhor, independente da religião. Que eles deixem a religião e possam te seguir verdadeiramente, porque o Senhor é o verdadeiro religare. Não é uma religiosidade, mas é aquele que religa o homem a Deus. Pai, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha em cada casa e, Senhor Deus, torne o coração desses que estão me assistindo um coração de carne sensível à tua voz, e que eles possam se converter dos seus maus caminhos, e que o arrependimento verdadeiro venha até eles, em nome de Jesus, amém. Antes de terminar a reunião, eu quero te fazer um convite. Você que está assistindo e aprendendo a prestar culto agora, ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor, a maior prova de que o Senhor tem te perdoado e deseja que você volte para a sua família verdadeira, a família de Cristo, é você estar de pé assistindo, prestando culto, e a palavra do Senhor está tocando no seu coração. Você que está assistindo aí, separado da sua esposa, separado da sua família, porque fez escolhas erradas na sua vida. Você que está assistindo aí drogado, e está perguntando para você: será que eu ainda tenho perdão? Deixa eu te dizer, tem. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado e sincero. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, colocar as suas mãos no seu coração e fazer essa oração, abrir a sua boca e declarar isso comigo. Declare onde você estiver. Diga: Senhor, eu me arrependo de ter vivido uma vida longe do Senhor. Eu me arrependo dos pecados. Eu recebo agora o teu sangue, que é fiel para me lavar de todos os pecados. Eu recebo agora o poder de ser chamado filho, porque neste momento eu recebo o sacrifício de Jesus o Cristo, e te confesso como Filho de Deus, meu Senhor e Salvador. E eu recebo também o poder de ser chamado filho, e peço que o Senhor venha a me ensinar todas as coisas nesses últimos dias, e que eu seja de verdade, e que minha adoração seja verdadeira ao Senhor, em nome de Jesus o Cristo, amém. Amém. Você que recebeu e fez essa oração a primeira vez, ou porque está voltando aos caminhos do Senhor e sabe que o Senhor está te perdoando, aqui no rodapé da tela está passando um telefone, um WhatsApp na verdade, e você vai entrar em contato conosco, vai falar o seu nome, vai falar o que aconteceu, e vai receber um acompanhamento pastoral. Nesses últimos dias nós queremos batizar e salvar o máximo de pessoas possível, para que elas possam subir conosco. Não vamos entrar numa discussão teológica, só queremos ser pegos trabalhando por Jesus
aquele que nós esperamos ansiosos. Esse número que está passando aqui embaixo é um número para que você possa entrar em contato imediatamente. Está passando? No meu retorno aqui não está. Mas para que nós possamos te acompanhar. Bispo, eu estou muito longe. Não tem problema, nós vamos dar um jeito de te acompanhar, nem que for online. Mas se nós pudermos apresentar a sua vida diante do Senhor, assim que nós chegarmos lá, nós queremos ter essa alegria. Bem-vindos à família do Senhor. A família que vive na verdade, não fala mentira, nem para ludibriar e nem para fazer proselitismo. Amém? Que você seja abençoado na sua casa, que o seu lar seja abençoado, que a sua vida seja abençoada, que você seja verdadeiramente um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, e que você corrija e se arrependa de uma falsa adoração, mas que seja aquele que chama a atenção do Senhor verdadeiramente quando começar a adorar. E eu termino parafraseando o apóstolo Paulo. Eu termino dizendo a mesma coisa que ele disse quando foi um pouco enérgico: em que me fiz inimigo de vocês por falar a verdade a vocês. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo. Fica no alvo.